Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a, junto comigo, ter essa experiência transformadora e maravilhosa na presença de Deus. Meu coração se alegra de poder estar aqui mais uma vez junto a você com o nosso Deus. Porque com certeza eu creio pela fé que por meio do tema do texto bíblico de hoje, o Senhor falará ao nosso coração. Antes de nós conhecermos qual será o tema e o texto bíblico que nós vamos explorar, conversar, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no canal? Se ainda não, considere se inscrever. Afinal de contas, o propósito desse canal é te auxiliar a você ter todos os dias o teu momento com Deus. Tá certo? Deixa o gostei se você gosta de assuntos como esse, temas bíblicos, né, meditações bíblicas. Dessa forma, o nosso canal não apenas irá crescer, mas irá abençoar muitas outras pessoas, tá bom? Recados dados, vamos fazer a nossa oração para logo em seguida conhecer o tema. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua santa palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, por meio do Teu Santo Espírito, nós possamos ser impressionados pelo poder e autoridade da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, dai-nos a presença do Teu Filho, para que dessa forma a gente ande em conformidade com a semelhança dele e que os méritos dele vão adiante de nós, nos justificando, nos representando e nos aproximando de Ti. Nós pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é as montanhas da vida. E aí? Você tem subido as montanhas da vida ou quem sabe as coisas que estão diante de você é como se fossem grandes montanhas que são difíceis de ser escaladas? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre as montanhas da vida. Eu quero convidar você a ler comigo aqui um texto que, quem sabe, você até já conhece. E quem sabe já ouviu até em alguma música. Ele se encontra no Salmo 121, versículo 1. Olha só o que diz. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha que verso extraordinário. O salmista descreve que ele está olhando para as montanhas. E ali ele faz uma indagação, um questionamento, uma pergunta reflexiva. De onde virá o meu socorro? Interessante que esse questionamento, essa indagação, ela é, de certo modo, uma pergunta que a resposta já é clara. Quando a Bíblia traz à tona a questão dos montes, ela denota a ideia de firmeza, de segurança, da própria presença de Deus. Quando você escuta esse tema montanhas, o que vem à sua cabeça? Qual nome de montanhas vem à sua cabeça? Eu tenho certeza que, dentre os muitos nomes, um em especial deve ser comum a todas as pessoas. Estou me referindo exatamente à montanha do Everest. Montanha essa que muitas pessoas já se desafiaram em querer escalar. Sabe por que o Everest é tão famoso? Porque ele é, literalmente, a montanha mais alta do mundo. Só que, junto ao Everest, também existe uma outra montanha. E quem sabe você nunca tinha ouvido falar, porque eu, particularmente, nunca ouvi falar nela. Que é exatamente o K2. O K2 não é muito diferente do Everest. Enquanto o Everest tem 8.850 metros de altura, o K2 tem 8.611. Ou seja, uma diferença ali de alguns metros. São montanhas, podemos dizer assim, desafiadoras. Montanhas que provam a resistência, a resiliência, de fato, os objetivos que você tem na vida. Houve um brasileiro, inclusive o primeiro brasileiro a escalar o Everest. Ele ganhou o prestígio por tal feito. E o Everest não foi o único que ele escalou também o K2 e outros duas grandes montanhas.
Davi, as montanhas bíblicas. Será que a Bíblia fala de alguma montanha? Se é uma coisa que a Bíblia fala, são de montes, de montanhas. Para citar alguns, o Monte Sião, Monte Sinai, Monte Horebe, Monte Carmelo. Ou seja, são alguns dos exemplos que a Bíblia traz à tona. E ela traz à tona exatamente para fazer com que eu e você reflita sobre os altos patamares da vida que o Senhor quer colocar a mim e a você, o seu povo. Interessante que o contraponto de montanha é exatamente os vales, as partes baixas que ficam ali nos pés das montanhas. Você lembra do Salmo 23 que fala sobre o vale da sombra da morte? Pois é. Enquanto o salmista ele está buscando socorro e ele está olhando para as montanhas porque entende-se ser o lugar símbolo da morada de Deus, o lugar reservado para Deus, nós muitas vezes estamos passando por alguns vales. Vales esses que, quem sabe, a gente já pensou, será que esse é o vale da sombra da morte? Montanhas também podem ser entendidas, né, de forma a interpretar desafios. E quando a gente vê as montanhas como grandes desafios, desafios esses que quem sabe sejam impossíveis a nós, a Bíblia nos remete a lembrar das palavras de Jesus. Lembra quando ele falou para os discípulos e disse: olha, se vocês tiverem a fé, o tamanho do grão de mostarda. Davi, que tamanho é um grão de mostarda? Apenas 2 milímetros. Tão pequeno, muito pequenino. Mas Jesus diz: olha, se vocês tiverem a fé, o tamanho do grão de mostarda, vocês terão poder para mover as montanhas. Eu não sei o que se passa, o que está acontecendo na sua vida. Porém, o que eu devo dizer, que também eu digo para mim mesmo, em voz alta, é que o Senhor deseja fazer com que eu e você habite no Monte Santo. Um Monte Santo onde a sua presença se encontra. Se quem sabe estamos passando por alguns vales, se quem sabe estamos vendo de maneira dúbia o alvo das montanhas, enxergando como quem sabe um alvo de cheios de dificuldade, impossível aos nossos olhos, o Senhor nos convida a ter fé e a colocar essa fé na pessoa do seu filho. Porque ele não apenas escalou os montes da vida, as montanhas da vida, mas ele será o meio pelo qual eu e você habitaremos nos altos montes da vida. Chegamos ao fim de mais um momento com Deus, hoje falando sobre as montanhas da vida. Deus utiliza-se desse, vamos dizer assim, alto relevo, desse símbolo, para trazer à tona algo muito importante que, quem sabe, fará a diferença durante todo o nosso dia de hoje. Independente de onde nós estejamos, independente da dificuldade que estejamos passando, independente se a montanha é alta demais e, quem sabe, inalcançável demais para nós, Deus quer trazer à tona a verdade muito simples, de que Ele não é apenas o Criador das montanhas, mas Ele é quem faz eu e você darmos passos em altitudes, passos galgando até o topo das montanhas. Isso me faz lembrar um verso que eu vou utilizá-lo para finalizar a nossa meditação. O Senhor é quem nos fará cavalgar pelas montanhas da vida. Essa é a promessa de Deus para mim e para você na meditação de hoje. O Senhor nos fará cavalgar pelas montanhas da vida. Então, quando você se vê, quem sabe, refletindo e pronunciando o verso de hoje, o Senhor eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A resposta deve ser clara e evidente. Meu socorro vem do Senhor, que habita em altas montanhas. Tá certo?
chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema, as montanhas da vida. Montanhas essas que muitas vezes nos assustam, mas que, estando sobre as asas daquele que nos cobre, eu tenho certeza que nenhuma montanha nos irá assustar. Afinal de contas, estamos nos braços seguros do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Aproveita a ocasião. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para fazer esse canal crescer cada vez mais. E também deixa o seu gostei, para dessa forma a gente alcançar mais e mais pessoas, para quem sabe muito em breve habitarmos juntos no Monte Santo de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.